Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Carlos Alcaraz, que vence sem grandes dificuldades o tenista da Sérvia Laslo Djere por 2 sets a 0, 6-2, 6-4, e agora aguarda o vencedor do jogo entre Jacob Furley e Alex de Minaur, né? Pode ter uma pedreiraça como o de Minaur na próxima fase, ou pode ter o Jacob Furley. Vamos ver o que o britânico pode fazer, né? Mas isso, é claro, se passar pelo australiano. E assim, jogo mais fácil do que eu imaginava, né? O Djere não é um tenista que vive grande momento, o ranking dele inclusive caiu bastante, nem tá no top 100 atualmente, né? Eu acho que a maior parte das pessoas vão lembrar do Djere como o cara que em 2023 no US Open abriu 2 sets a 0 contra o Novak Djokovic, e a gente escolhe aquele negócio. E não vai eliminar o Djokovic, né? E no final não eliminou. O Djokovic, depois de perder os dois primeiros sets, 6-4, 6-4, fez 6-1, 6-1, 6-3, né? E assim, é normal. Isso aí, contra os tenistas do Big Three em Grand Slam, isso é absolutamente normal. Agora, falando do Alcaraz, né, é um jogo bom dele, mas é aquele negócio, né? Tipo, o Djere joga muito na base do fundo de quadra. Ele não tem um saque super poderoso, né? Ele também não é o cara mais sólido do planeta, né? Eu acho que o jogo dele encaixa muito mais para uma quadradura rápida do que propriamente para o saibro. E eu acho que no jogo de hoje ele não conseguiu de alguma maneira incomodar o Alcaraz a ponto de colocar ele numa posição que ele fosse pro overplay, errasse demais. O Ethan Quinn, que foi o adversário na rodada anterior, tinha muito mais peso de bola, né? Então obrigava o Alcaraz a jogar um pouco mais usando a força do braço dele. Então, tipo, tinha que colocar mais giro, jogou uma forma de acertar o cálculo de profundidade dos golpes. E o Alcaraz teve algo que se preocupar com o Quinn. Com o Djere, ele só tinha que garantir que ele seria mais sólido que ele e aproveitasse as janelas de ataque. E jogando desse jeito, eu não acho que o Alcaraz ele se sinta ameaçado ou você vai conseguir incomodar muito ele. Então, assim, o Djere não tem essas armas, né? E não tem lá o forehand e o backhand mais poderoso para incomodar o Alcaraz dessa forma. E eu acho que isso é uma diferença grande em relação ao que tem o Alex de Minaur. Ele é muito mais sólido, ele tem mais recursos ofensivos, ele tem muito mais profundidade. Então, assim, eu acho assim, o Alcaraz, a meu ver, ele é um termômetro do quanto que ele se sente confortável no dentro de quadra. Confortável, batendo na bola do jeito que quer, é difícil ganhar do cara. Ele consegue fazer muita coisa, o forehand dele é um absurdo de direcionamento, de recursos ofensivos, ele consegue sobrar em todos os aspectos. Mas quando ele se sente desconfortável, é quando ele vai cometer mais erros, a bola dele acaba variando mais essa questão de profundidade e às vezes fica curta. Então, assim, eu acho que tudo vai depender do quanto que o Alcaraz vai se sentir confortável ou não nos jogos que vão vir pela frente para definir se ele levanta o caneco de Barcelona pela terceira vez. Mas esse tipo de jogo assim, eu esperava mais porque o Djere em alguns momentos é capaz de produzir um tênis interessante, mas não foi o caso de hoje, né? No caso de hoje foi uma vitória relativamente tranquila, o segundo set um pouquinho mais difícil do que o primeiro, que foi um 6-2, um passeio grande, mas nada também que deixasse o Alcaraz fora da zona de conforto. Eu acho que assim, ele sentiu no controle, e é isso que um tenista tem que ter, convicção com o que ele está fazendo e não se sentir desesperado, não ir além do que deve, né? E o Alcaraz em alguns momentos, ele, quando não se sente confortável, ao invés dele tentar jogar um pouco mais cadência no ritmo, ele tenta acelerar. E aí ele joga muitas bolas para fora, como aconteceu lá com o Fields, né, que foi um jogo de 17 winners e 41 erros não forçados, e aí ele complicou o jogo mais do que deveria naquele contexto. Mas jogando do jeito que jogou hoje, confortável, é difícil parar o cidadão. Muita intensidade, muita qualidade, muito recurso, e assim, é um dos tenistas jovens mais impressionantes que o tênis já viu, né? Tipo, é uma coisa assim, eu não vou falar que ele é o mais impressionante que o tênis já viu, porque assim, com 21 anos, ele já tem 17 títulos nível ATP, o que é impressionante, mas o Nadal já teve 24, e um senhor chamado Bjorn Borg, aos 21 anos, tinha 33 títulos nível ATP, o que é um pouco assustador o que o Bjorn Borg fazia, né? O Borg que aposentou, acho que com 26 anos, poderia ter uma carreira ainda mais grandiosa, né? Mas ele decidiu aposentar, não sei se teve lesão, alguma coisa assim, mas é muito assustador a carreira desse sueco chamado Bjorn Borg. Inclusive, até descolando completamente do assunto, né, o Zlatan Ibrahimovic ficou completamente revoltado que ele não foi eleito o maior atleta da história da Suécia. Elegeram um Borg, e assim, um cara nunca ganhou a Champions League, é um grande talento, mas ele acha que é maior para a história do esporte, com 6 vezes campeão de Roland Garros e 5 vezes campeão de Wimbledon, né? Ok, pode pensar desse jeito, né? Tipo, o Bjorn Borg é um dos maiores tenistas da história. Eu não sei se a gente coloca
o Zlatan no top 50 de maiores futebolistas da história. Eu acho que no top 10 da história do tênis não tem como tirar o Borg dessa lista, né? E será que o Alcaraz um dia chega nesse top 10? O talento para estar lá, ele tem de sobra. Mas vamos ver a carreira que ele constrói até lá. O início dela é muito promissor. A tendência é que sim, ele termine com um número muito alto de Grand Slams, um número muito alto de Masters 1000, mas o que vai definir onde vai estar os títulos dele no final da carreira vai ser o desempenho e, obviamente, a frente que ele vai receber de outros rivais e de outros grandes nomes que também lutam por seu lugar ao sol. Então, gente, por esse vídeo é isso. Duplo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.